Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para dar continuidade à temática que eu venho elucidando aqui. E se você não assistiu os vídeos contextualizadores desta temática, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você vai encontrar os links organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão no que diz respeito aos demais vídeos que contextualizam este aqui. Aqui eu quero conversar com vocês sobre a questão da violência física, que de fato acomete ali um relacionamento, né, e acaba sendo de fato uma forma extrema de abuso, que não apenas compromete a integridade física da pessoa, mas também deixa marcas emocionais, marcas profundas, né, e de fato, diante de um relacionamento que começa a ser acometido por este tipo de violência, é importante de fato se procurar ajuda, como já falei para vocês, e romper com este vínculo, romper com este ciclo, né? Quando um parceiro recorre ali à violência física, deixando de fato agressões, né? Demandando de empurrões, de socos, de qualquer forma de componente violento, a dinâmica da relação começa de fato a ser extremamente prejudicial, extremamente perigosa. Então, se você está envolvido em um vínculo, né, se você está envolvido em um relacionamento onde esse tipo de coisa acontece, é muito importante se ter cuidado diante disso com o teu emocional, com a tua saúde mental, né? Tanto o agressor quanto a vítima das agressões precisam sim aí de um afastamento, né? Para que de fato essa premissa seja interrompida, entende? Então a violência física, ela de fato rompe a barreira do respeito no que diz respeito a duas pessoas, entende? Então, essa violência física é uma transgressão direta, é uma transgressão brutal no que diz respeito aos limites fundamentais que devem existir em qualquer que seja a relação, né? Uma relação, para ser saudável, ela não pode e nem deve estar aí acometida desse tipo de violência, que há de ser a violência física. E como eu já falei para vocês, né? O relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, não existe só entre casais, né? Então, qualquer que seja a relação que você venha a estar envolvido, que você venha a estar envolvida, onde acontecem agressões físicas, é muito importante romper com isto, romper com este vínculo, sedimentar o afastamento para que inclusive ambos possam se curar, né, dessa toxicidade, entende? Então a violência física, ela não é apenas um dano imediato, sabe? Mas tem efeitos aí que há de ser duradouros no que diz respeito à saúde mental, no que diz respeito à saúde emocional. Então, essa forma de abuso frequentemente revela um desequilíbrio. Então, se você se percebe, se você se ver diante dessa situação, né, seja você o agressor, seja você a vítima, é muito importante buscar ajuda para rever esse tipo de dinâmica, para rever esse tipo de comportamento, né, que não é saudável nem para um nem para outro. Né? Isso denota de fato um desequilíbrio que precisa ser analisado, que precisa ser refletido, que precisa sobre ser discernido, para que você possa ter dinâmicas mais coerentes para a vida, no que diz respeito tanto à vítima quanto o agressor. Né? Então, quando uma pessoa num relacionamento abusivo começa ali a demandar de uma dinâmica, de um comportamento de agressão, há ali de fato uma imposição no que diz respeito à sua vontade, e isso acaba acontecendo dessa maneira
violenta no que diz respeito à agressão física, entende? Então, assim, é muito importante se perceber diante disso, né? E entender o que é que você está tentando imputar ao outro com base nessa agressão física. Ah, Caio, eu estou tentando imputar ao outro que o outro me respeite, né? Precisamos pensar e refletir que forma é essa, né? De demandar respeito, ou melhor, de reivindicar respeito. A agressão física não é o melhor meio, né, para se reivindicar respeito. Então, se você percebe que você está perdendo o teu equilíbrio, que você está perdendo a tua racionalização, que você está perdendo a tua capacidade de reflexão ao estar envolvido em uma relação, a ponto de você partir para uma agressão física, reveja essa relação, reveja esse vínculo, né? Reveja esse vínculo para que de fato ambos possam aí se cuidar emocionalmente, para assim estabelecer, como eu falei, uma dinâmica mais coerente para a vida. Então vamos lá, Ana e Marcos é um casal. Aparentemente um casal estável. E eles começam ali a enfrentar problemas em sua relação. Marcos acaba sendo incapaz de lidar com as suas frustrações e inseguranças e ele acaba recorrendo à violência física, entende? Muitas vezes a Ana ali viola, inclusive, a privacidade do Marcos e ele se sente tão sufocado que ele acaba partindo para a agressão sobre ela. Só que nada justifica a agressão física, entende? Nada justifica a agressão física. O abusador não deixa de ser abusador porque de repente nele fora fomentado alguma fúria, alguma raiva que acabou levando para esse tipo de agressão, entende? Aqui é só um exemplo dentre tantos outros. Às vezes há agressões gratuitas, sem motivos, né? Simplesmente há agressões. Às vezes o cara lá tem problemas com bebida, por exemplo, né? Então, ao se ver ali diante do comprometimento mental frente a essa substância, agride a mulher gratuitamente, né? Agride os filhos gratuitamente. Então, é muito importante perceber esse tipo de dinâmica, né? Tanto a pessoa que está sofrendo ali a violência, quanto o agressor. É preciso se perceber nesse tipo de dinâmica para, de fato, cortar o mal pela raiz. Se você percebe que você está numa relação que te fomenta muita raiva, que te fomenta muita fúria, a ponto de você ser levado a agredir o outro, é preciso repensar esse vínculo. É preciso repensar se esse vínculo está sendo saudável e coerente com ambos. E se não está, o mais sensato é de fato cortar o vínculo. Entende? Então, como eu estava falando para vocês, Marcos, muito frustrado, inseguro, acaba partindo, acaba recorrendo à violência física no que diz respeito a Ana. E ele tenta justificar isso, de alguma forma, dizendo que a Ana é que o provoca. Mas não há justificativas para agressões físicas. Em momentos de raiva intensa, o Marcos agride a Ana, deixando marcas visíveis e invisíveis. E aí o ciclo de violência vai se repetindo. E para que o ciclo de violência não venha se repetir, o que é que acontece? Ou vão ambos para a terapia se tratar essas intensidades emocionais, ou de fato o melhor a se fazer é romper. E não adianta um estar implicado em um processo psicoterápico e o outro não. Entende? Não adianta, porque o trabalho tem que ser conjunto. Seja em qualquer que seja o tipo de relação, o trabalho precisa ser conjunto. É como, por exemplo, um pai com um filho. Um pai que tem ali a dinâmica de estar agredindo o seu filho. O filho vai para a terapia para se cuidar, para, enfim, proteger o seu emocional frente a essa agressividade do pai. Mas se o pai também não está no processo psicoterápico, esse ciclo vai se repetir.
entende? Então, para que esse ciclo não venha a se repetir, ou ambos vão se trabalhar psicologicamente, ou é melhor, de fato, se desvincular. Sabe? Ah, Caio, mas que coisa feia, é pai e filho, né? É pai e filho e, assim, é preciso que, de fato, venha a se chegar a um consenso aí. Mas e se não se chega a um consenso? Vai fazer o quê? Vai continuar romantizando aquela relação, né? Só porque é uma relação que existe ali uma vinculação biológica, é sangue do meu sangue, então tem que ficar ali imerso naquela relação. Não, se está tirando a tua paz, se está tirando o teu equilíbrio, se está tirando a tua harmonia para contigo mesmo, né? O mais sensato é romper com o vínculo, seja lá quem for. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for, entende? Então, o que é que acontece? O Marcos, em momento de raiva intensa, como eu falei para vocês, ele age deixando marcas visíveis no físico da Ana. E as marcas invisíveis também vão se sedimentando, na medida que o ciclo de violência vai se repetindo, né? Então, há períodos de arrependimento por parte do Marcos, né? Mas isso acaba sendo seguido por novas explosões. E aí se vem a agressão novamente, né? Então, se o ciclo está se repetindo, tem alguma coisa aí de errado nesta relação. Entende? Se acontece a primeira vez e não há uma resolução eficiente e torna-se repetir, vira um ciclo repetitivo de agressões, né? Tem alguma coisa errada aí nesta relação. Não é, de fato, uma relação saudável. Então, gente, a violência física é uma violação grave no que diz respeito ao respeito mútuo, no que diz respeito ao consentimento. A vítima, muitas vezes, se vê mesmo ali presa em um ciclo de abuso, se sentindo incapaz mesmo de sair da relação, né? Devido, de fato, a esta imposição que é feita por parte do agressor. Então, essa vítima fica até com medo, né? Fica até com medo de sair da relação por conta de ameaças, por conta de manipulações, por conta do medo, por conta da retaliação, entende? Então ela se permanece ali e se perpetua de fato esse ciclo de violência, esse ciclo de agressividade, né? E nisso resulta-se em lesões e mais lesões físicas. E esta violência, de fato, pode resultar em problemas de saúde a longo prazo, né? Deixando, como eu falei para vocês, cicatrizes visíveis e às vezes permanentes. A vítima acaba desenvolvendo ali um transtorno de estresse pós-traumático quando, de fato, quando passa a enfrentar de modo vicioso esses desafios emocionais significativos, né? E aí ela começa a ser abarcada por ansiedade, por depressão, por uma autoestima prejudicada. E o medo do julgamento, o medo da vergonha, de fato, muitas vezes leva a vítima a se isolar de uma rede de apoio, amigos, familiares, né? E isso vai deixando esta vítima cada vez mais vulnerável e cada vez mais sob o controle ali do agressor, entende? Então, a violência física, frequentemente, ela segue um padrão. É sobre um ciclo, com períodos e mais períodos aí de tensão, explosão violenta. Aí o agressor se arrepende, cria um ciclo de esperança ali, criando mesmo ali uma ilusão de esperança na vítima, né? Mas isso aí acaba se repetindo após cada arrependimento. E se repete, até que essa relação vira, né, algo densamente tóxico, algo densamente abusivo. Então é fundamental que essas vítimas de violência busquem ajuda imediatamente. Quando a relação chega nesse nível, é porque de fato tornou-se algo densamente perigoso, tóxico, abusivo,
né? Então é muito importante, né, pedir ajuda, buscar ajuda, né, em organizações especializadas, em centros de apoio à vítima de violência doméstica, né, buscar ajuda com profissionais de saúde mental para, de fato, ter ali um apoio, ter ali um recurso, né, para romper mesmo com esse ciclo de abuso, né? Então, isso há de ser crucial, isso há de ser fundamental para que, de fato, haja interrupção desse padrão, né? E para que haja uma proteção mental, uma proteção emocional diante disso. Então, é muito importante entender que relacionamentos que são saudáveis, como eu já falei para vocês, são construídos sobre o respeito, sobre a comunicação aberta, sobre a empatia, jamais sobre a violência física. Se a relação chegou nesse nível, é preciso pensar, rever, refletir, repensar essa relação e tomar aí uma atitude que seja coerente e cabível. O combate à violência exige, de fato, uma postura que possa realmente promover uma cultura de respeito, né? E, de fato, de intolerância a qualquer forma de abuso. Não só o abuso físico, né? Mas o abuso psicológico, né? E qualquer forma de abuso aí que venha a ser pertinente nessa relação, né? Então, de novo, se você percebe que você está vivenciando ali uma relação, né, onde há, de modo corriqueiro, abusos e mais abusos, né, é muito importante se afastar desse vínculo e buscar apoio, romper de fato com este vínculo. Como eu falei, ou se trabalham ambos, né, para ter uma relação saudável, ou se não há esse trabalho coletivo, né, é muito importante que aquele que mais se conscientiza, né, de que ali está imputada abusividades e toxicidades naquela relação, de fato tem uma atitude que venha a ser coerente tanto com ele mesmo quanto com o outro, né, que está sendo de fato o agente do abuso. E aí, diante disso, se afastar mesmo dessa relação, desse vínculo, desse ciclo, para que de fato haja uma oxigenação mental, uma oxigenação emocional para seguir com a vida e dar conta da vida com mais leveza e respeito mesmo para com si mesmo, entende? É isso, gente. Eis aí mais uma abordagem referente a essa temática, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou psicólogo, especialista em neuropsicologia, trabalho a partir de um viés essencialmente psicanalítico, né? Faço atendimentos 100% online, então se você estiver em busca de uma ajuda psicológica, você vai encontrar o meu contato aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você pode entrar em contato comigo para que eu possa te passar informações pertinentes, né, quanto às minhas sessões, quanto ao acompanhamento psicológico comigo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.